Olá, eu sou o Gilberto Bento Júnior, advogado especialista em ações contra banco. Isso mesmo, eu sou especialista em direito bancário. E hoje o tema do nosso bate-papo é: revisão bancária em qualquer lugar do Brasil já é possível com um advogado de São Paulo. Vou te explicar isso. Você sabia que a justiça brasileira já é quase toda digital? Isso mesmo, você pode entrar com processo no Rio de Janeiro a partir de São Paulo. Você pode entrar com processo em qualquer cidade do interior do Brasil a partir de São Paulo. Isto porque esses processos eletrônicos não precisam de intervenção física. Eles não têm audiência, não tem mais a necessidade do sócio da empresa comparecer fisicamente no fórum, não tem testemunha. Uma empresa com problemas de passivo bancário tem o direito de revisar suas contas e pagar somente o que é justo, pois o banco sempre cobra uma dívida inchada e ele nunca explica corretamente a evolução dessa dívida. Ou seja, dificilmente você entende de forma inequívoca, sem dúvida nenhuma, como é que a dívida chegou naquele tamanho. Muitos clientes meus dizem para mim que não conseguem entender sequer o extrato do mês de forma fácil. O banco dificulta o entendimento, ele gera dificuldade para vender facilidade. Nesse caso, a facilidade são as vendas casadas. Aquele gerente amigão que te vende um seguro, que te vende um consórcio. Certo? Você sabia que isso é crime? E sempre que ele faz isso, é possível a gente anular o contrato e também pedir a redução dos juros sobre juros, dos juros abusivos, dos juros que são extorsivos, tá? Das cobranças e taxas que botam no teu extrato sem a sua autorização. Nas nossas contas de experiência, após as centenas de processos que nós cuidamos e vencemos, é possível eliminar mais de 80% do que o banco te cobra. Isso mesmo, mais de 80% que o banco te cobra pode ser juros abusivos, pode ser taxa indevida, pode ser alguma irregularidade. É só fazendo a conta que você vê como o banco abusa de você. Mas como o nosso tema é processo digital e contratação de advogado longe da sociedade, eu quero te contar outra coisa que alguns dos nossos clientes compartilham com a gente. Eles preferem contratar advogados de São Paulo e não da cidade que eles moram ou da região, para evitar que pessoas que não entendem o que a empresa está passando comecem a fazer julgamentos, comecem a fazer fofoca. Sabe? Eles falam que contratar um advogado de São Paulo é uma vantagem porque o advogado tem mais experiência, mais preparado e ninguém na região sabe exatamente o que está acontecendo, só ele. E ele se comunica com o advogado para poder cuidar do processo. É importante que esse advogado seja de sua confiança. Esse vídeo não é para você me contratar. Claro que se você quiser me consultar, vai ser um prazer, mas busque um profissional com que você se sentir confortável, que você saiba que tem experiência e agora você tem que... Esse vídeo é para você saber que agora você pode buscar profissionais em outras localidades, certo? Então você tem mais opção de escolha. Então, advogado hoje em dia tem que ser bom de informática, tem que saber fazer uma videoconferência, saber cuidar de um processo eletrônico. Então essa é a novidade do dia. Eu acho uma ótima notícia. E você, gosta da ideia de eliminar mais de 80% da sua dívida? Conta pra mim. Se tiver dúvidas ou quiser dicas, acesse o nosso site bentojunioradvocacia.com.br ou nos chame pelo WhatsApp 11 95 195 6024. Até breve.